Você sabia que o Espírito Santo pode impedir você de fazer a coisa certa? Pois é, não é heresia e talvez você não esteja entendendo nada, mas é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Eu já peço que você se inscreva e deixe o seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação em primeiro lugar. A gente desenvolveu aquela ideia de que é preciso fazer a coisa certa sempre, em todo momento e em qualquer lugar. E isso é verdade. Porém, em alguns momentos, Deus ele resolve mudar os nossos planos, ele resolve mudar as coisas e impede que algumas coisas certas sejam feitas. Calma que isso não é incentivo para você fazer coisa errada. E eu vou te mostrar dois exemplos na Bíblia de como Deus impediu duas grandes personalidades de fazerem a coisa certa. Lá em Atos capítulo 16, Paulo começa a sua segunda viagem missionária. E lá ele começa a visitar as igrejas que já haviam sido evangelizadas na sua primeira viagem missionária. Ao final daquela visita, o apóstolo planejou ir para a Ásia, onde lá pregaria o evangelho aquelas pessoas que ainda não tinham ouvido falar do evangelho. E diz a Bíblia que eles foram impedidos pela primeira vez. Paulo foi impedido de ir para a Ásia. Aí ele tentou mais uma vez e foi impedido pela segunda vez pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. O que Paulo ia fazer para a Ásia? Paulo não ia fazer turismo, Paulo não ia fazer qualquer outro tipo de viagem, ele ia para pregar o evangelho, ele ia para fazer a coisa certa. O segundo exemplo está lá em 1 Crônicas capítulo 17, Davi, o grande monarca de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Qual era o desejo do coração dele? O desejo do seu coração era construir um grande templo para que o nome de Deus fosse exaltado publicamente em um local exclusivo. Aquela era uma ideia muito boa, aquela era uma ideia que foi colocada em prática. Aquela era uma ideia que partia de uma intenção muito boa do coração de Davi. Porém, Deus disse: Davi, você não vai fazer isso. Quando você envelhecer, quando você morrer, esse trabalho será feito pela tua descendência. E o que aconteceu? Que Davi foi impedido por Deus de realizar a construção daquele grande templo. E quem foi fazer aquela construção foi o seu filho Salomão. Esses dois exemplos servem para mostrar que às vezes Deus ele interrompe os nossos planos, ele interfere nos nossos desejos, na nossa boa intenção, para que a vontade dele prevaleça. Como eu disse, Paulo não ia fazer turismo, ele ia fazer a coisa certa, porém foi impedido pelo Espírito Santo. E a gente se questiona por que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Davi, que era segundo o coração de Deus, também foi impedido pelo Espírito Santo. E a gente pergunta por que foi impedido pelo Espírito Santo. A gente pode fazer algumas especulações e uma coisa eu posso dizer e assegurar para você: o que Deus leva em consideração não é somente fazer a coisa certa a qualquer custo, mas sim fazer a coisa certa na hora certa e no lugar certo. Será que era o momento certo para o apóstolo Paulo fazer a coisa certa na Ásia? Será que aquele era o momento certo para Davi construir o templo? Será que Davi era a pessoa certa para construir aquele grande templo? Ora, as intenções eram nobres dos dois personagens, eram intenções elevadas, era dedicação exclusiva para Deus, porém foram impedidos. Agora eu quero conduzir você para analisar essa situação a partir de um outro prisma. Vamos analisar, por exemplo, a questão das pessoas que são sinceras. Elas, quando observam o mínimo sinal de desonestidade, elas explodem, elas expõem toda a sua justa indignação contra o mínimo erro cometido. Essas pessoas, elas não sofrem com a falta de sinceridade. A sinceridade para elas não é um problema, porém, o que é um problema para elas é a falta de moderação. Toda sinceridade sem moderação vira um grande problema. Toda sinceridade sem discrição, sem sabedoria, vira uma pedra de tropeço para quem é sincero demais. Essas pessoas, quando veem alguém cometendo um deslize, elas não têm a moderação e a delicadeza de chamá-las em particular e aplicar a correção. Algumas chamam no meio dos outros para todo mundo ouvir aquela situação constrangedora. Outras chamam a atenção no lugar errado, na hora errada. E de repente, se você chamar a atenção de alguém, repito, chamar a atenção de alguém é a coisa certa a se fazer. Porém, se você o fizer no momento errado, no contexto errado, na ocasião errada, você vai pôr tudo a perder. Chamar a atenção de alguém que está estressado, chamar a atenção de alguém que não está no seu bom dia, que não está naquele dia bom, é uma situação bem complicada. Você pode perder o amigo, você pode perder a confiança, você pode colocar tudo a perder, porque você está colocando a sinceridade, a sua sinceridade, acima da moderação, acima do tempo, acima do contexto,
contexto, acima da situação. A sinceridade por si só é uma virtude, porém, se ela não vier acompanhada de moderação, de discrição, de tato, de delicadeza, torna-se um grande problema na sua vida. Há pessoas que dizem, eu falo na hora, eu falo na cara, eu não guardo almoço para janta. Se acontecer, eu falo naquela mesma hora. Cuidado, isso pode ser muito perigoso para você, isso pode colocar a sua credibilidade em risco, porque falar a verdade é bom, porém falar a verdade na hora errada, no momento errado, na situação errada, pode gerar um problemão para a sua vida. Eu vou apresentar para você 3 versículos bíblicos que nos falam sobre moderação. Provérbios 13, versículo 3, Salomão disse que aquele que guarda a sua boca conserva a própria vida, porém, aquele que muito abre a boca, aquele que fala demais, esse se arruína a si mesmo. Lá em Eclesiastes 7, o mesmo Salomão disse que nós não devemos ser excessivamente justos. Lá em Eclesiastes 3 também, o mesmo Salomão disse que há um tempo para todas as coisas. Por que a gente não pode raciocinar e entender que existe um tempo para falar a verdade e que falar a verdade fora do tempo pode prejudicar tudo? Falar a verdade fora da ocasião correta pode colocar tudo a perder. Você perde uma alma, você perde uma amizade, você perde a sua própria credibilidade. Quantas pessoas não já perderam oportunidades excelentes na sua vida porque resolveram abrir a boca demais, falaram demais, foram sinceras demais e acabaram perdendo grandes oportunidades por falta de sabedoria. Isso, segundo a Bíblia, também é vigilância. Não adianta você ter fé do tamanho de uma montanha se você não tem o mínimo de vigilância. E vigiar é fechar a boca quando for preciso e abrir a boca quando for necessário. É escutar muito e falar pouco. Há momentos em que você vai ver muita coisa errada na sua vida e você vai precisar ficar calado, trancar a boca. E há momentos em que você vai precisar abrir a boca. Quando você inverte essas 2 ordens, a coisa começa a desandar. Quando você abre a boca na hora errada e quando você fecha a boca na hora que não é para fechar, quando você se cala, quando você se omite no momento errado, você põe tudo a perder e essa não é a sabedoria. Esse vídeo é especialmente para você que se acha sincero demais, você que é mais santo do que os outros, você que é santarrão, você que não guarda almoço para janta, que não deixa nada para depois, você que fala tudo em cima da hora, você que não tem autocontrole. A Bíblia fala que uma das ramificações, uma das divisões do fruto do Espírito é domínio próprio, que na linguagem de hoje significa autocontrole. Qualquer pessoa que tenha qualquer talento, mas que não tenha autocontrole, ele vai se perder. Não adianta você ter uma boa voz, se você não souber usar, se você não ter controle vocal, você vai se perder. Não adianta você ganhar muito dinheiro, você ter facilidade para empreender, para fazer grandes negócios, se você não tiver autocontrole financeiro, você porá tudo a perder. Perceba que algumas virtudes só são virtudes se elas vierem acompanhadas de outras virtudes. A sinceridade, ela só serve se ela vier acompanhada com a moderação, se ela vier acompanhada com o amor. A justiça, da mesma forma, justiça e amor não andam separados, uma não é maior do que a outra. Em Deus, a justiça não é maior do que o amor e o amor não é maior do que a justiça. Em Deus, até o próprio Deus escolhe o tempo certo para falar as coisas, a ocasião certa para falar as coisas e as pessoas certas para fazerem as coisas. Por que a gente deveria agir diferente? Por que a gente deveria colocar a nossa sinceridade acima da moderação, acima da vigilância e acima da sabedoria? Agora eu quero finalizar esse vídeo chamando você para refletir um pouquinho mais. Eu sei que você é sincero, eu sei que você é uma pessoa honesta, eu sei que você tem boas ideias, eu sei que você tem boas intenções e Deus sabe que a intenção do teu coração não é ruim, porém, nem tudo que é bom do teu coração é o momento certo de Deus realizar. Pode ser que Deus realize no futuro muito distante, pode ser que a ideia que brotou no teu coração não seja você a realizar. Talvez Deus não permita você realizar aquele sonho que você colocou no seu coração. Esse sonho vai ser realizado na vida de uma outra pessoa e você precisa ter fé o suficiente para entender que Deus é soberano e quando Ele resolve impedir você de fazer a coisa certa, a gente só precisa obedecer e ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo impediu Paulo por 2 vezes, então ele entendeu de que não era da vontade de Deus para ele partir para a Ásia, mas sim ficar no lugar em que Deus designou que assim fosse. Que essa mensagem abençoe a sua vida e que edifique o seu dia a dia.